eu quero deixar com você alguns versículos de Hebreus 12, apenas 11 versículos para nossa meditação neste dia abençoado que Deus nos deu. E logo em seguida estaremos ministrando a ceia do Senhor. Glória a Deus. O título, são Bíblias diferentes, mas diz perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Outras traduções, exortação em permanecer na fé e na santificação. Isso o texto inteiro, que vai até o versículo 29. Mas eu estarei fazendo apenas até o versículo 11, esta leitura, que diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Obrigado pela água. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina ou sem correção, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos, e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção no presente ou ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Mais uma palavra de oração. Se você quiser fechar os seus olhos ou levantar as suas mãos para o nosso Deus, porque é do Senhor que vem toda sorte de bênção. E suplicamos o teu favor, Senhor, para que a bondade, a misericórdia do Senhor esteja dentro de cada um de nós, para que possamos entender a tua palavra para as nossas vidas, que o Senhor possa acampar sobre este lugar e desmontar todas as fortalezas do inferno. Que todos os espíritos de confusão caia por terra em nome de Jesus. Todo bloqueio seja desfeito agora em nome de Jesus. Seja desbloqueado cada mente no nome do Senhor Jesus. E que cada coração esteja pronto para entender o que o Senhor Deus tem para cada um de nós. Abençoe-nos poderosamente com a porção da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus. E que cada um seja abastecido pela tua glória, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia todos os dias das nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, toma conta deste lugar, para a glória, honra e louvor do teu nome, é que oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Muito bem, quero começar fazendo aqui um comentário, digamos que uma introdução com respeito a esse texto que fala estritamente sobre Jesus, que é
isso, nosso testemunho. Jesus, que é o nosso exemplo maior. Ele é o único exemplo que deve ser imitado por todos nós. Se eu quero imitar alguém, eu devo primeiro imitar a Jesus. Seguir Jesus e imitar a sua orientação, o seu estilo de vida, o que ele fez, como viveu. Então, a minha maneira de imitar alguém, de copiar alguém, de seguir alguém, esse alguém, em primeira mão, é Jesus. E eu posso ter muitas pessoas como referência para a minha vida? Posso. Mas naquilo que eles acertam, não naquilo que eles erram. Porque Jesus é a única referência que temos que seguir 100%, sem nenhuma sombra de dúvida. A gente tem outros líderes, temos pastores, temos missionários, evangelistas, temos pessoas, nossos pais, pessoas boas e maravilhosas que nos dão exemplo a gente seguir, claro que temos. Mas eles não são infalíveis. Eles poderão falhar, e quando eles falharem, nós vamos honrar todas as coisas boas que eles fizeram. Mas não podemos falhar na falha que eles tiveram. Aí é Jesus o nosso parâmetro único, grande, maior do que todas as coisas. O nosso parâmetro primeiro é Jesus, para nós seguirmos ao Senhor todos os dias das nossas vidas. E o texto aqui ele já começa, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quando diz nuvem de testemunha, são muitos tipos de testemunha. Todas as pessoas à nossa volta são testemunhas. Elas vão testemunhar de quem nós somos, como nós somos, o que fazemos, por que fazemos, como vivemos. São testemunhas. Nós estamos rodeados de nuvens de testemunha. Começando por pessoas. Mas não são somente pessoas. Os demônios estão por perto, rugindo como leão, buscando quem possa tragar. E a hora que ele vê as coisas complicadas na nossa vida, ou oportunidade de lançar uma seta, ele vai lançar para tragar. Lançar uma isca. Se você já leu o livro chamado Isca de Satanás, de John Bevere, você sabe o que eu estou dizendo. O livro Isca de Satanás diz que Satanás prepara todos os dias uma armadilha para todos os crentes. Prepara continuamente armadilhas para todos os crentes. E a maior armadilha que o Satanás prepara para todos os cristãos chama-se isca. Ele lança uma isca para pegar os desavisados. E quase sempre caímos na isca. Ou a maioria das pessoas de vez em quando cai na isca. E são muitos tipos de isca que Satanás lança para poder pegar as pessoas. O livro de John Bevere diz que a principal isca chama-se ofensa. Claro que existem muitos outros tipos de isca que a gente vai comentar, talvez algumas delas aqui. Mas a principal é a ofensa. A principal. Por que a ofensa é uma isca? Porque é fácil das pessoas se chatear, magoar, não gostar, fiquei aborrecido, fiquei desgostoso com isso. Tudo é isca. Fiquei chateado com isso, é isca. Não gostei do que ele falou, é isca. Não gostei do que ela disse, é isca. Mordeu a isca, você já entrou na ofensa. Se você se ofendeu, você é o único que vai ferir a Deus diretamente. Você fere a santidade de Deus quando você se ofende, quando eu me ofendo. Então, essa vigilância nós precisamos tomar, porque nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, que está em todos os lados. Não só pessoas, mas também espíritos. Então, nós estamos rodeados de anjos, arcanjos e querubins, pessoas, e os demônios estão todos por perto. E eles rugindo como leão, buscando para tragar. E uma delas é a isca. Essa palavra diz aqui, que nós estamos rodeados dessas nuvens de testemunha, e aí diz o texto, deixemos, pois, todo o embaraço. O que a Bíblia quer dizer com embaraço? Está dizendo sobre uma teia, parecido com uma rede de pescar, embaraço, aquilo que amarra. Joga um embaraço, o passarinho enrola o pé, ele já não consegue mais voar. Se você tiver as coisas esparramadas no chão, como o embaraço, por exemplo, a rede, você vai embaraçar o pé, você não consegue caminhar, menos que desamarre os pés. Quem nunca passou por alguma coisa mais ou menos parecido com isso? E a Bíblia está dizendo que deixemos todo o embaraço e também o pecado, que tão de perto nos rodeia. Todos os dias somos atacados na possibilidade de pecar, na probabilidade de pecar. O que nós precisamos fazer é o cuidado, a atenção, o foco, estar olhando cuidadosamente para não pecar. Mas se pecarmos, a Bíblia diz que nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele intercede por nós. Mas a coisa de pecar não deve ser uma prática do dia a dia. Pecado na vida do crente
é um acidente de percurso. Não pode ser um ato costumeiro de todo dia continuar pecando, porque a Bíblia diz: se pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectativa, uma expectação de juízo. Espera agora a oportunidade do juízo sobre os que pecam voluntariamente. O que é pecado voluntário? Vou dar um exemplo. Eu sei que falar esta palavra é pecado. Eu falo de novo. E estou nem aí. Não escutou, escuta quem quiser, não estou nem aí. Pecado voluntário é o que é errado e você faz naturalmente como se fosse certo. Então tem pessoas que não têm o mínimo cuidado, já converteu, já disse que é crente, já batizou, mas não largou pecado voluntário. Se pecarmos voluntariamente, não resta mais sacrifício pelo pecado, mas o juízo já impactando para, digamos que, consumir aqueles que pecam voluntariamente. Então a gente tem que tomar todos esses cuidados de andar na presença de Deus e evitar pecado voluntário, sair dos pecados voluntários e tomar todos os cuidados para não entrar em novos pecados, porque vira vício. Por exemplo, o que é um pecado voluntário, por exemplo? Uma pessoa viciada em pornografia vive num pecado voluntário. Uma pessoa viciada em droga vive em pecado voluntário. Uma pessoa viciada em xingamento vive num pecado voluntário. Os vícios são pecados voluntários. E outras práticas que não é considerado vício, mas são práticas de xingar, por exemplo, são pecado voluntário. Se é errado, se é pecado, se traz consequências danosas para as nossas vidas, não justifica um crente pecar e pecar de novo como se nada tivesse acontecido. E aí, o texto ainda está dizendo, por que a gente tem que tomar cuidado com tudo isso? E uma coisa ele dá de conselho nesse texto: nós precisamos olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Esse Jesus que nós conhecemos, ele estava trabalhando para o Pai, ele estava fazendo a obra. E a Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, porque havia uma proposta de gozo para ele, uma proposta de desfrute para ele. E pelo gozo, pelo desfrute, pela recompensa que estava proposto para Jesus lá no céu, ele suportou a cruz, o texto está dizendo, desprezou as afrontas ou as ignomínias, porque ele olhava para a recompensa, e é por isso que ele desprezou as afrontas e ignomínias. O que é desprezar as afrontas e ignomínias? É quando as pessoas, por exemplo, provocam a minha ira e eu não caio na provocação. Não vou ficar zangado porque alguém quer que eu fique zangado. Lançou a isca para me ferrar, não vou cair nessa isca. Pode fazer o que quiserem fazer. Eu vou permanecer na minha sobriedade. Não vou sair da minha maturidade. Não vou perder a minha paciência por causa de gente que está sendo usada por Satanás. Mas e aí? Se está sendo usado por Satanás para eu cair, ainda que a pessoa esteja sendo usada, talvez é Deus que permitiu, para ver se a gente ia cair ou não ia cair. Mas quando eu caio, a culpa não é de quem foi usado, a culpa é minha. Porque eu que devia estar vigilante o tempo todo para não cair na armadilha. Aí, nós temos aqui, ele suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele olhava para a recompensa, e a recompensa era sentar no trono. Ele já está no trono, e agora salvando multidões, milhões e milhões, vai todos entrar no céu e viver no céu com ele, porque ele desprezou as afrontas por causa da recompensa. Milhões e milhões e bilhões de almas salvas no céu. Ele, olhando para essa recompensa, não caiu na armadilha de Satanás. Qual eram as afrontas e ignomínia? Lhe deram bufetada no rosto. Ele fez de conta que não estava acontecendo nada. Lhe deram chicotadas. Ele fez de conta que não estava acontecendo nada. Cuspiram no rosto de Jesus. Ele fez de conta que não estava acontecendo nada. Xingaram, colocaram coroa de espinho nele, bateram na cabeça dele com a coroa de espinho na cabeça dele, cortaram a veste dele, batiam no rosto dele, davam um tapa no rosto, com o rosto vendado, e diziam: vamos ver se você é filho de Deus mesmo. Então revela, profetiza quem foi que te bateu, qual é a pessoa entre nós que te bateu. Tudo afronta, e a Bíblia diz que ele
desprezou as afrontas. E por que Jesus desprezou as afrontas? Porque ele olhava para a recompensa. Se nós olharmos para a recompensa, nós vamos desprezar as afrontas todos os dias da nossa vida. Você não pode viver como as pessoas mundanas vivem. Você é crente para morar no céu. Despreze as afrontas. Ainda vai querer culpar os outros que estão me afrontando. Deixa que afronte, despreze as afrontas e continue em santidade. É simples assim. Deus nos chamou para santidade e a afronta não é santidade. Cair na afronta não é santidade. A gente perdeu o foco se cair nas afrontas. Nós precisamos olhar para Jesus. O texto é maravilhoso, porque ele traz uma palavra de consideração. Considerai, pois, aquele que suportou tais afrontas dos pecadores contra si mesmo, para que não esqueçais, desfalecendo nos vossos anos. Considere Jesus que suportou tudo isso dos pecadores contra si mesmo. Faça essa consideração para que você não desfaleça na sua fé. Porque as afrontas vai quebrar a sua fé. Mais cedo ou mais tarde vai quebrar. E aí, quando quebra essa fé, o crente continua crente de banco. Apenas acostuma a vir para a igreja, mas não tem mais unção de Deus na vida, porque está com a ferida na alma. Estando com ferida, não tem unção. A unção é quando a gente abandona as afrontas, a unção volta na vida da gente. Abandone as ofensas, despreze as ofensas. Ah, mas foi muito ruim o que fizeram comigo. E daí? Fizeram com Jesus e ele desprezou as afrontas. Está aqui escrito, eu li para você. Não importa o que fizeram com você, fizeram pior com Jesus e ele desprezou as afrontas. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O que o texto está dizendo? Nessa luta, nessa batalha das afrontas, das iscas, das ofensas, nessa demanda do pecado, dos embaraços desta vida, não aconteceu ainda de tirarem o seu sangue para poder você confessar que Jesus não é Deus. Ou seja, você não teve que derramar sangue ainda. Jesus está dizendo, você não derramou sangue. Ou seja, nós aqui. Não, vocês não derramaram sangue. Vocês não fizeram nada ainda, aconteceu nada com vocês ainda tão grave. Não houve uma resistência ao ponto de derramar sangue. Aí diz assim, nessa resistência, no combate contra o pecado. Você está combatendo contra o pecado, combatendo, orando, jejuando e combatendo o pecado, mas vocês não derramaram o sangue ainda. Está moleza ainda. É isso que o texto está dizendo, está moleza. E por que muitos de nós reclamamos quando a coisa está apertada e pesada? E aí o texto vai dizer, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho. Esqueceram da exortação, que é o argumento falando com filhos, falando para filhos, e nós somos filhos. E ele diz assim, filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não despreze. E o que é a correção do Senhor? As afrontas, as iscas, as ofensas, as confusões, o pecado. Vem tudo para afrontar, para aperfeiçoar a nossa vida. Cada vez que eu vigio e não caio numa afronta, não caio num pecado, eu estou progredindo na santificação. A santificação é a vida com Deus e combatendo contra o pecado, não caindo no pecado. Cada vez que não cai no pecado, nós estamos nos santificando. Deus nos chamou para a santificação. Deus te chamou para a santificação. Não para viver aqui na terra com o nome de crente e depois não chegar no céu. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor, diz a palavra de Deus. Que é combater contra o pecado, vencer o pecado e manter a vida de jejum, de oração, buscando a Deus e vencendo o pecado, vencendo as afrontas, vencendo as ignomínias, vencendo qualquer terror. E a gente vence como Jesus venceu, desprezando as afrontas. Nós não podemos nos dar o luxo de entrar no pé de briga.
entrar no tapa com ninguém, entrar no aloito com ninguém, entrar nas brigas do dia a dia. Não, a nossa guerra não é contra carne e sangue, a nossa guerra é contra o pecado. Nós guerreamos na dimensão espiritual, por isso as afrontas não podem arrastar a gente para junto deles. Não deixe o pecado te arrastar para junto dele, não deixe. Guarde sua vida em santidade, porque Deus vem buscar, o Espírito Santo vai levar, o arrebatamento da igreja vai acontecer para os que guardam santidade. Santificação todos os dias. E aí, filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaie quando por ele fores repreendido. Porque quem já passou por isso sabe de quando Deus fala duramente com a gente, o quanto é pesado. Eu já tive pelo menos umas 4 vezes, durante todo o meu decorrer da história assim, que Deus falou para repreender mesmo, para me repreender. E é dolorido, é dolorido. E uma das vezes que eu me lembro que Deus me chamou para repreender, foi quando eu estava começando a ficar rico. Começando, né? O negócio estava desenvolvendo rápido demais da conta. E eu já estava fazendo cálculo. Vou contratar gente para trabalhar na igreja com meu dinheiro. E eu estava em 4 Marcos. Eu estava fazendo projeção. Deus apareceu, porque eu orava todos os dias no púlpito da igreja. Deus apareceu e falou comigo: não preciso do teu dinheiro para te sustentar na minha obra. Não foi só a palavra, não foi. Sabe, a palavra entrou, rasgou. E eu desmaiei no chão, e eu fiquei ali sem sentir nada. Chorava que não conseguia conter o choro. Era desespero de dor, doía cada negócio assim, porque a palavra foi muito dura, dizendo assim: não te chamei para ganhar dinheiro. Te chamei para me servir. Eu entendi claramente isso. E até hoje, eu tenho habilidade de mexer com coisa para ganhar dinheiro. Não mexo. Não mexo. Porque sei para que Deus me chamou. E sei o que é ouvir um puxão de orelha de verdade. Talvez não aconteceu com você. Mas cuide de guardar a santidade, para que não venha a ser repreendido. O texto está dizendo: não desmaie quando por ele for repreendido. Deus traz repreensão que pode doer muito. Então é melhor a gente buscar santidade antes da repreensão. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Quem não entende o chamamento de Deus, a repreensão de Deus, não entende a correção de Deus, ou está sem correção, a Bíblia está dizendo, então não é filho, é bastardo. Mas se você é filho, Deus vai te repreender quando você errar. Então, talvez falta mais santidade para a gente escutar Deus. Falta mais atenção em Deus, mais aproximação de Deus, mais dedicação a Deus, para ouvir Deus. Porque Deus fala. Deus fala. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aí diz assim: além do que tivemos nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam como bem lhes parecia, porque os nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo, davam-nos os ensinamentos e as correções. E as correções poderiam ser duras dos nossos pais. Tudo certo. E aqui o texto está falando sobre isso. Agora, o que o texto está querendo dizer é que agora nós temos um Pai eterno. Que se os nossos pais nos corrigiam e muitas vezes nos castigavam, é apenas o passageiro, porque aqui é correção para viver na terra. Mas a correção de Deus é para a eternidade. É para uma vida eterna. É para nos livrar do inferno. A correção dos nossos pais é simplesmente para nos dar uma vida melhor aqui na terra. Mas a correção de Deus é para não ir para o inferno, mas ir para o céu. É outra dimensão.
E Deus corrige a quem Ele ama. E na verdade, toda correção, no presente momento, parece que não é de gozo, não é de alegria, mas depois vai dar fruto. E eu sei que muitas pessoas gostam mesmo das pregações eloquentes, maravilhosas, e que traz promessa de vida eterna, junto com riqueza, com milagres e tal. É muito bom. Talvez a minha mensagem não agrade a maioria, mas eu estou preocupado com a entrada, com a sua entrada no céu, mais do que você ficar rico aqui na terra. Para mim, se você continuar pobre e ir para o céu, está maravilhoso. Mas se ficar rico e não ir para o céu, é terrível. Não perca a sua vida eterna. Não perca o caminho de Deus que Ele escolheu para você, guardando santidade ao Senhor. E aí eu quero partir para o fechamento com 4 coisas importantíssimas desse texto. O primeiro é os impedimentos do caminho. Baseado na primeira palavra que eu dei aqui, os impedimentos no caminho, que são os embaraços, chamado imaturidade. Gente que não amadurece, gente que não cresce, gente que não quer conhecer Deus, gente que não quer se familiarizar-se com Deus, gente que não quer viver de oração, não quer amadurecer na comunhão com Deus. Imaturidade. Crente não pode viver na imaturidade, precisa amadurecer. A gente amadurece na vida de oração, na vida da leitura da palavra de Deus, lendo Bíblia e orando, traz maturidade. Crente tem que ler Bíblia e orar, ser maduro na fé. E a maturidade que é necessária para as nossas vidas, nos livra da maldita ofensa. Jesus se livrou de todas elas, mas era Jesus, mas Ele disse que nós podemos vencer como Ele venceu. Se Jesus não mordeu a isca, nós também não precisamos morder, nenhum de nós. Nós temos força para dizer não às ofensas, aos embaraços, aos pecados que estão de perto e nos rodeiam. Jesus disse não às ofensas, disse não às ignomínias, às afrontas, ofensa e afronta. Vieram as afrontas e Ele disse não vou cair em nenhuma delas. Podem falar o que vocês quiserem, pode bater quanto vocês quiserem bater, pode provocar como vocês quiserem provocar, eu vou ficar calado. E a Bíblia diz que Ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca. Ele permaneceu calado. Por que a gente tem que ficar falando, reclamando, murmurando? Por que a gente faz isso? Porque falta maturidade. Então o primeiro problema do crente é imaturidade. Precisamos amadurecer. Mas se você não cura suas ofensas, vai estar sempre caindo na imaturidade. Porque vai estar sempre se achando ofendido, se achando ofendida, se achando que ninguém gosta de mim. Ninguém, todo mundo odeia eu. Pessoas que se ofendem com tudo, culpando os outros. Mas não importa. Pessoas que se ofendem com tudo, sempre estão culpando os outros pelo que eu sinto de ruim. Estou muito mal, por causa de fulano, ele me distratou tanto. Não é. É a sua imaturidade que faz você se ofender. Seja maduro na fé, maduro na palavra de Deus. Cresça em Cristo Jesus. Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que vocês não sejam também tentados. Se houver alguém caiu numa ofensa, caiu num pecado, vocês precisam ter todo o cuidado para conduzir o processo, para não cair também no pecado. Vou dar um exemplo aqui, o que é cair também no pecado. Você chega para resolver um problema. Olha lá, vamos aqui pegar o Justino, que é gente boa demais, como exemplo negativo. Ele vai lá, dá um BO e briga com a esposa, com a Jesuína, que isso não acontece, mas vamos só para os irmãos entenderem. Jesuína chega, pastor, Justino fez isso,
Aí eu fico com raiva de Justino, e eu já caí na ofensa. Eu já caí, já era, já fracassei. Eu posso até depois ir lá e ver que não foi nada disso, mas eu não tenho coragem de pedir perdão para ele. Caí e vou continuar caído, porque eu não pedi perdão por ter ficado com raiva dele. Quem está me entendendo aí? É fácil demais cair, gente. Temos que tomar cuidado. Aí é conduzir com sabedoria para não cair, não fracassar, não cair nas ciladas. É fácil cair nas ciladas. Esse é só um exemplo. Outra coisa que acontece com muita gente. A Bíblia diz, não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. As lutas, as nossas lutas, são apenas nos níveis naturais. Nos níveis naturais. Agora, se as nossas lutas fossem parecidas com a de Jesus ou dos países comunistas, aí seria algo mais terrível. Mas as nossas lutas são simples. É uma luta que, se a gente tiver em jejum e oração e vigilância, vai estar tudo bem. Ainda que você ouviu qualquer coisa, faz de conta que não escutou nada. É ofensa? Entra no ouvido e sai no outro. Não coma das porcarias que te oferecem. É mais ou menos assim. A pessoa chega ali com um pedaço de bife e chega também na outra mão com um peixe podre. E fala para você, você come o peixe podre, se você conseguir comer, eu te dou o bife. Quem comeria o peixe podre? Eu acho que aqui, todo mundo, ainda não estamos com amnésia tão avançada, não comeria o peixe podre. Mas a maioria das pessoas, espiritualmente, estão comendo o peixe podre. Chega as ofensas, oferece e ele aceita de boa. É comigo mesmo, já sai zangado. Chegou a ofensa, recebe. Aí, não consegue vencer outros problemas, porque está sempre envolvido nas mesmas dificuldades. Não precisa de um esforço acima do domínio próprio. As nossas lutas do nosso século 21, nós aqui de Mato Grosso, por exemplo, de Cuiabá e Bem Renovo, as nossas lutas são no nível do domínio próprio, só isso. Só ter domínio próprio vai estar tudo resolvido. Só ter domínio próprio vai estar tudo resolvido. O que é ter domínio próprio? É ter domínio de você. Eu não posso controlar o que as pessoas pensam, o que as pessoas falam, o que as pessoas esbravejam. Eu não posso controlar nada e ninguém. Mas eu posso controlar os meus sentimentos, o que eu quero guardar dentro de mim, o que eu posso reproduzir daqui para lá. Domínio próprio. Eu posso ter domínio do que eu sinto, do que eu penso. Não posso ter domínio do que você pensa sobre mim, do que você fala sobre mim. Mas eu tenho domínio do que eu penso sobre mim, do que eu posso falar. É isso que a Bíblia está dizendo, domínio próprio. As nossas lutas estão no nível do domínio próprio, para todos nós. É simplesmente ter domínio próprio, vai estar tudo resolvido. Quem está entendendo, diga amém. Aí o outro ponto é, suporte a correção do Senhor. Suporte a correção do Senhor. É uma necessidade que a gente o quê? O que é suportar? Vem o peso e não te derruba. Sustenta, fica firme quando a correção vier. A correção vai chegar? Fica firme. Deixa Deus tratar você, mas fica firme. Não desmaie, suporte a correção que Deus vai trazer sobre a sua vida. E aí eu faço uma pergunta. Nessa coisa de suportar a correção, o que é que tira você do sério? O que tira você do sério? E por que você sai do sério? Por quê? De quem é a culpa quando eu saio do sério? De quem é a culpa? Porque quando a gente sai do sério, vamos dar um exemplo aqui. A mulher começa a falar. Aí o marido zanga, porque ela está falando. Ele saiu do sério. De quem é a culpa dele ter saído? Dele, que escutou a ela falando. De quem é a culpa dele ter saído do sério? Ele vai dizer que foi a mulher, porque falou demais. Não, a culpa é só sua. Você saiu do sério porque você queria. Você podia ficar tranquilo, igual Jesus, desprezou as afrontas, esperou ela acalmar. Quando ela acalmou, você vai lá e pergunta o que você pode fazer. E acerta as coisas. Mas não saiu do sério. Quem está me entendendo? Eu estou falando da mulher, mas pode ser de homem, pode ser de vizinho, pode ser de qualquer outra pessoa. São coisas que a gente precisa aprender. De quem é a culpa? A culpa é minha. Se eu sair do sério, a culpa é só minha.
A culpa não é das outras pessoas. A correção gera sucesso a longo prazo. Você sabe por que muitas vezes tem mulher encrenqueira, homem vagaroso, homem briguento, que papai tem? Muitas vezes Deus coloca na nossa vida alguém que é complicado para corrigir a gente. E eu penso que é assim. Minha esposa, você vê, ela é um doce, mas ela já foi brava demais. Para mim estava tudo certo, e eu estava simplesmente consertando os meus defeitos. E ela deu certo, consertou e eu direitinho. Agora, se eu fico zangado todas as vezes e achando que ela que está errada, são os meus defeitos que precisavam ser corrigidos. Para casar com aquilo que precisava para melhorar o relacionamento. Terminando, olhando para Jesus. Para quem eu olho quando as coisas estão complicadas, quando as coisas estão dando errado? Para quem eu olho? Sabe quando a gente está errando? Porque não estamos olhando para Jesus. Porque se nós olharmos para Jesus, a gente não vai fracassar na hora da tentação. Se olharmos para Jesus, a gente não vai cair na hora da tentação. Se olharmos para Jesus, a gente não vai se ofender na hora da tentação. A gente vai permanecer firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, porque assentou-se no trono de Deus, porque ele olhava para a recompensa, e assentou-se no trono de Deus. É isso que nós precisamos fazer, estar firme, porque o céu nos espera. Ninguém sabe o dia nem a hora, gente, ninguém sabe. O arrebatamento da igreja pode acontecer esta noite. Esta noite, se acontecer esta noite, e se o arrebatamento da igreja não acontecer esta noite, mas algum de nós partir para a eternidade, onde você vai passar sua eternidade? Você tem certeza que se morrer hoje vai para o céu? Se não tem, é hora de aceitar Jesus, é hora de reconciliar, é hora de mudar a história da sua vida. Para quem eu devo olhar quando as coisas não vão bem? Para Jesus. Para quem eu devo olhar quando as coisas vão bem? Para Jesus. Porque é para lá que nós vamos. A gente vai viver aqui pouco tempo. Alguns estão com os dias contados. No meu caso, por exemplo, não passa de 40 anos. Eu já estou com 61. Não passa de 40. Eu sei que não passa porque não chego aos 101 anos. Meu estilo de vida não permite chegar aos 101 anos. O que é meu estilo de vida? São vários detalhes que eu não vou contar hoje aqui. Mas meu estilo de vida não me permite viver 101 anos. Talvez eu chegue a 89 pelo meu estilo de vida. Minha saúde não aguenta chegar aos 101 anos. Agora, a gente está... Se o arrebatamento da igreja vai acontecer, não vai acontecer agora, e se acontecer a gente vai para o céu, se Deus quiser. E eu espero que cada um de nós sejamos firmes, assim, tão sólido. Deus, se o Senhor vier no arrebatamento, eu vou subir. E se eu morrer amanhã, eu vou para o céu. E se qualquer coisa de errado acontecer, eu não vou largar o Senhor nunca, não vou te negar por nada nessa vida. Deus espera que nós sejamos gente que olha para Jesus todos os dias e que despreze as afrontas. Eu quero fazer esse encerramento dessa parte. Eu quero convidar você para ficar de pé. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Enquanto eles estão preparando para a ceia, eu quero fazer uma oração com você. Agora, desprezar as afrontas é uma responsabilidade minha, e muitas pessoas não conseguem desprezar as afrontas. E eu também não vou chamar todo mundo aqui na frente que não tem conseguido desprezar as afrontas, porque o espaço não iria caber. Mas eu quero orar por você. Só você que entendeu que precisa desprezar as afrontas, como Jesus fez, você vai fazer também a partir de hoje. Só você que entendeu, já fez um compromisso com Jesus. A partir de hoje, eu vou desprezar as afrontas, porque eu quero viver em santidade. Eu quero gerar santidade na minha vida. E se você não desprezar as afrontas, não gera santidade. Então eu quero orar com você. Eu quero que você feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e vai repetir uma palavra comigo, uma palavra de desprezo às afrontas. Não deixa mais que as afrontas entrem em você. Não deixa mais que as pessoas firam você, porque as pessoas, na verdade, podem até tentar ferir você, mas você se fere porque aceita as afrontas. Se você não aceitar a afronta, não haverá ferida. Não haverá ferida. As pessoas podem falar o que quiser, podem reclamar o que quiser, pode esbravejar como quiser. Se você não quiser aceitar as afrontas, se você tem domínio próprio, não vai se ofender.
Então eu quero orar com você esta oração de desprezo às afrontas, porque nós estamos olhando para Jesus, nós olhamos para entrar no céu dos céus. Aleluia. Repita assim comigo, diga: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse desta palavra, que Jesus desprezou as afrontas, porque olhava para a recompensa. Eu também desprezo toda afronta que as pessoas fazem contra mim, porque eu estou olhando para Jesus, a minha recompensa. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Com esta palavra nós vamos tomar a ceia do Senhor, aleluia, glória a Deus.